O deputado federal Lindbergh Farias, do PT, acionou a Polícia Federal justamente para pedir que sejam investigadas as circunstâncias da fraude que levou à alteração da filiação partidária de Flávio Bolsonaro. Então, a ideia do Lindbergh é que Flávio, de um lado, do Partido Liberal, candidato, e o Renan Santos, do outro, do Partido Missão, ex-MBL, sejam colocados frente a frente, sejam ouvidos. Se tiver versões conflitantes, como até agora existem, eles teriam que ser submetidos a uma acareação, que é aquilo que se faz com duas crianças, dois moleques, porque eles agem como moleques na política. O Flávio é o moleque, filho do Jair, é candidato de quem? Do pai. É um moleque. E de outro lado, a molecagem permanente praticada pelo MBL e pelo Partido Missão. É frente a frente, vamos colocar os dois e ver quem é que tem razão nessa história. Já imaginou? Ia ser tipo briga de galo, né? A repercussão desse assunto não para por aí, né, Bruno? Além desse pedido do Lindbergh Farias, tem outros desdobramentos para a gente relembrar essa história incrível, né, do Flávio Bolsonaro, que ficou filiado a outro partido durante algum tempo, né? Rodrigo, para quem não viu ou não está por dentro do assunto, ontem o Flávio passou 24 horas filiado ao Partido Missão de Renan Santos, aquele do MBL, como você citou. Isso causou uma confusão generalizada, com direito à guerra de narrativas, vitimismo e até nota oficial do Tribunal Superior Eleitoral. O órgão descartou a hipótese de invasão ou hackeamento do sistema, ou seja, alguém foi lá e realmente fez a filiação do Flávio. O que dá para saber é que a operação ocorreu mediante credencial válida atribuída ao partido Missão. Segundo a apuração do jornalista Caio Junqueira, da CNN, o nome identificado como autor da filiação de Flávio é de um diretor do Missão. E essa informação já foi inclusive passada ao PL, o partido do Flávio, junto com o local de acesso, o login e o horário. Só que mesmo nesse caso, não dá para saber se foi de fato essa pessoa investigada que cadastrou o Flávio no sistema ou se os dados dela que foram usados para acessar o sistema de filiação por outra pessoa, né, Rodrigo? Pois é confuso, mas é um caso realmente muito estranho. Então, o Caio Junqueira, colega, jornalista da CNN, apurou que já se sabe quem é que teria usado a credencial do Partido Missão para autorizar a filiação do Flávio ao partido do Renan Santos. Seria um diretor ali do MBL, do Partido Missão. Só que, como explicou o Bruno, e se alguém roubou as credenciais? Pegou o nome, descobriu a senha e entrou no sistema usando a senha de um terceiro. Isso tem que ser melhor investigado. É possível saber onde foi feito o acesso, qual computador. Tudo isso é rastreável e em breve eu acho que nós vamos saber mais sobre quem fez essa traquinagem, essa molecagem, envolvendo dois sujeitos que já tinham fama de moleques, né, na política. O Flávio Bolsonaro e o Renan Santos, ainda que nesse caso o Renan Santos diretamente, mas o partido dele, o partido que ele preside e representa nessa eleição. Quem se manifestou também sobre essa história bizarra foi o presidente nacional do PL, o Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Ele avaliou as tentativas de filiar Flávio ao Missão como uma grande bobagem, foi a expressão do Valdemar. Em entrevista à CNN, a gente tem aqui a frase que ele disse lá na televisão, na CNN. Uma grande bobagem, uma vez até filiaram o Lula no PL de Pernambuco, mandaram para o TSE, nós investigamos até hoje quem é que pode ter feito essa bobagem. Para Valdemar, há doido em todo lugar e o que importa é que Flávio conseguiu, no final das contas, registrar a candidatura dele pelo PL dentro do prazo exigido pela Justiça Eleitoral. Mas essa história ainda não acabou por aí não, hein? Na noite de ontem, o PL, Partido Liberal, identificou uma tentativa de filiação de Flávio ao PT, o Partido dos Trabalhadores do Lula. Olha só isso, tem até um registro aqui, ó. Recebemos o seu pedido de filiação. Olá, Flávio Nantes Bolsonaro. É com prazer que recebemos seu pedido para se filiar ao Partido dos Trabalhadores. É um grande passo para a manutenção da democracia brasileira. Meu Deus, que confusão. O pedido ocorreu horas após o partido detectar que o sistema do TSE tinha aceitado a filiação do Flávio ao Missão. O Flávio, pelo visto, ninguém quer fazer aliança com o Flávio, mas todo mundo acha que está para tirar uma casquinha fazendo bullying com esse candidato, filiando ele em tudo que é legenda. O PL vai fazer um plantão até sábado para atualizar mensagens de e-mail do senador, porque tem isso. Quando você filia o sujeito, vem uma mensagem para o e-mail dele.
E aí ele tem que confirmar ou não. Tem gente que está entrando no e-mail do Flávio e confirmando as filiações. Eles têm que fazer plantão. O Flávio não consegue organizar nada, gente. Não consegue organizar o currículo. Deixa acontecer uma confusão dessa, meu Deus, virou festa. Certeza que a senha do e-mail do Flávio, onde ele faz essas confirmações, deve ser assim, Bolsonaro 1234, né? Aquela bem difícil de descobrir. Bom, vamos sair desses escândalos e dessas histórias bizarras e vamos falar dos palanques eleitorais para valer. Flávio Bolsonaro tem dito que está com os principais quadros do Centrão ao lado dele na campanha, mesmo com os partidos tendo decidido pela neutralidade, como a gente sabe, União Brasil, Progressistas, Republicano. Ninguém ficou com o Flávio, mas ele está dizendo que ele vai ter o apoio das lideranças, etc, etc. Só que aparentemente faltou o Flávio perguntar a opinião de lideranças importantes do Centrão, aliás, do mais importante. Lembram do Gilberto Kassab? Ele, que já foi prefeito de São Paulo, hoje é presidente do PSD, é um cacique dominante aí no Centrão, né? Inclusive é o candidato a vice na chapa do Ronaldo Caiado. Qual é a chance de Flávio ganhar a eleição? Essa pergunta foi feita ontem por empresários reunidos com o Kassab em São Paulo. E o Bruno vai dizer pra gente, a avaliação do Kassab sobre a candidatura do Flávio não é das melhores. E olha que o Kassab é um veterano da análise e de ler o quadro político, não é isso, Bruno? Rodrigo, é aquele ditado. Quando você vê o Centrão se afastando do Flávio, é porque eles sabem de alguma coisa que a gente, pessoas normais, que a gente não sabe. Pois bem, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, veio a público falar sobre a situação do Flávio com os partidos do Centrão. Ou seja, dá uma opinião sincera de quem está lá dentro das negociações. Em um encontro com empresários em Higienópolis, São Paulo, que inclusive contou com a presença de Ronaldo Caiado, o Kassab ele disse o seguinte, abre aspas, eu discordo que os partidos de centro estejam neutros. Eu acho que eles estão com o Lula. De 2 em 2 anos eu participo de eleições. Vocês sabem da minha reputação de acertar. Eu posso falar para vocês que a chance do Flávio se eleger é 0. Não tem a menor chance, Rodrigo. Ou seja, ele cravou 0 chance para o 01 ganhar a eleição, disse o Gilberto Kassab. É preciso a gente ter um pouquinho de atenção, porque é análise? Ele estava reunido num ambiente fechado, está fazendo uma leitura do quadro político para empresários, para gente que pode botar dinheiro na campanha, pessoal do mercado, etc. Está fazendo a análise. E é verdade que ele geralmente acerta nas análises. O Kassab é aquele cara que estava no governo da Dilma, quando percebeu que o vento estava virando para o outro lado, saiu do governo, apoiou o impeachment e passou para o lado do Temer. Então, ele faz essa leitura de para onde o vento vai. E ele está dizendo, o vento não vai para o lado do Flávio. É só análise? Não. Tem também torcida. E tem também uma operação de discurso para tentar desmontar o Flávio Bolsonaro. Por quê? Por que o Gilberto Kassab está fazendo isso? Porque ele quer emplacar o Caiado ainda, sonha com isso. Eu acho que não tem a menor chance do Caiado ocupar o lugar do Flávio nessa campanha, a não ser que apareça uma fotografia do Flávio Bolsonaro, olha, em situações extremamente constrangedoras, o que até agora não apareceu. O Kassab, portanto, ao dizer a chance do Flávio ganhar é 0, tenta dizer para os empresários, caiam fora e apoiem o Caiado, que talvez tenha alguma chance de derrotar o Lula. Mas, por outro lado, ele também diz que o Centrão está com o Lula. Então indica que o primeiro nome dele é o Caiado e, em segundo, o Lula, e não o Flávio. Ele indica para a turma, para os empresários, num segundo turno, eu vou oficialmente ficar neutro, mas talvez eu até feche mais com o Lula do que com o Flávio. É o que a gente pode depreender dessa avaliação do Kassab. Então a chance do 01 é 0, disse o especialista em ficar no poder, Gilberto Kassab.